Salve, vivas e boa sorte. Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias deste sábado, dia 21 de junho. Comemoramos o Dia Internacional de Celebração do Solstício. E no Brasil, o Dia da Mídia. Agora, prestação de serviços, utilidade pública, comentários, denúncias, entrevistas e só notícia verdade. Hoje, mais uma vez, amigo e irmão, eu venho humildemente pedir a sua avaliação. Quero te dizer que todos nós, sabemos algumas coisas nesta vida, porque o Eterno e seu Filho unigênito nos deixaram alguns ensinamentos, alguns recados inteligentes, filosóficos, humanos, divinos. Portanto, o Eterno nos deu o seu Filho para mostrar a gente toda a verdade. Ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e hoje está sentado à direita do Pai. Aqueles que têm fé, acreditam como eu, e buscam com extrema dificuldade honrar seus ensinamentos. Então vejamos isso. Nosso Ser Supremo e seu Filho não precisam de nada em todas as vidas eternamente. Eles não precisam de nada, absolutamente nada. Deus e seu Filho, Jesus Cristo, não tinham religião. Eles só promoviam o certo e também o amor entre as pessoas. Nos deixou o livre-arbítrio. Então, faça você o que quiser, mas não seja hipócrita, como, por exemplo, uma ação vivida nos dias de hoje, a Marcha para Jesus. Que absurdo é este? Os eternos não precisam disso. Vocês deveriam fazer a marcha para o bem do próximo, para o amor e também para a vida. Os eternos querem que você, camarada, tome consciência, pratique o bem, respeite o próximo, tenha amor pela vida e você precisa se livrar das hipocrisias. Chega de impor em verdade. Agora, faça como o apóstolo João sempre fez. Em verdade vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em verdade vos digo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em verdade vos digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, tome consciência e respeite, pratique as leis de Deus. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado.
É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O deputado federal Ricardo Barros tem uma posição forte em relação aos novos impostos que o governo federal quer impor à sociedade brasileira. Veja a reportagem. Nós estamos num momento importante para o Brasil, o governo ainda muito sem definição, sem rumo para a economia e tomando medidas que não têm apoio e, portanto, o Congresso vai derrubar a medida do Imposto de Operações Financeiras, do IOF, e provavelmente vai derrubar a medida provisória também, que veio na sequência. Então, o governo precisa encontrar uma solução para a crise fiscal, cortando na sua própria despesa. O governo precisa entender que a população brasileira já tem muita dificuldade de pagar a atual carga tributária e mais impostos não são adequados. Olha, os progressistas têm hoje 7 deputados estaduais, 6 deputados federais, 61 prefeitos, 52 vice-prefeitos, mais de 500 vereadores. É uma força política muito grande. Nós iniciamos o ano com a candidatura da ex-governadora Cida Borghetti para o governo e do Pedro Lupion para o Senado, e agora é anunciada a federação com a União Brasil, aguardando quem vai ser o presidente da União Brasil para nós podermos definir, então, como vamos caminhar nesta eleição de 2026. O Fundo de Investimento Agrícola do Paraná, Agro-Paraná, primeiro instrumento de crédito rural criado por um governo estadual no Brasil, recebeu seu aporte inicial no valor de 261 milhões de reais. A operação foi formalizada pela Fomento Paraná, instituição estadual, que é responsável pela estruturação do fundo, em parceria, lógico, com cooperativas, a Cevale e o Sicredi, criado pelo governo do estado e lançado em abril na Bolsa de Valores em São Paulo. O FIDEC Agro Paraná visa alavancar até 2 bilhões de reais para financiamentos de projetos estruturantes, sabe aonde? No campo, aí no agronegócio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, admitiu que o esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, revelado em abril deste ano, tem impacto na imagem do seu governo. Falou assim: quando sai uma denúncia de corrupção no meio do governo, é normal que nos primeiros momentos as pessoas pensem no que foi aplicado no governo Lula, porque nós que descobrimos. Então, cadê a gente, então, a dizer isso em alto e bom som? Por que é que aconteceu aquela corrupção? Quem fez aquilo é quadrilheiro. É uma quadrilha que estava por detrás de tudo isso, disse o presidente. Sabe, meu irmão, um dos integrantes dessa quadrilha, relatada pelo presidente Lula, para quem não sabe, um dos grandes integrantes que surrupiou na mão grande dinheiro dos aposentados e pensionistas, foi, de acordo com a Polícia Federal, de acordo com investigações, de acordo com levantamentos bancários, sabe quem foi? Foi o irmão do Lulinha. É desse jeito a coisa. Nós não aceitamos difamação contra companheiros. A frase é do presidente Lula. Esse jornal volta já. Ser mãe é se deixar por último, para colocar todo mundo em primeiro.
é ser abrigo, coragem, consolo, incentivo, força e resposta. Sempre. É amor em um único abraço. Revero. Cuidando de quem mais cuida. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A riqueza cresceu de forma desproporcionalmente rápida no ano passado. Nos Estados Unidos, onde mais de 379 mil pessoas se tornaram novas milionárias em dólares, mais de 1 mil por dia, segundo o relatório publicado. O patrimônio líquido das pessoas físicas aumentou 4,6% em todo o mundo, impulsionado por um dólar estável e mercados financeiros positivos, segundo o relatório sobre riqueza global 2025 do UBS. Os Estados Unidos responderam por quase 40% dos milionários globais em 2024. Convocamos para esse jornal a participação da vereadora Tatiana Guzella para falar de segurança. Só que quando nós falamos em segurança, lato sensu, nós vamos muito além da segurança pública. Nós também podemos abraçar a segurança privada. Quando nós achamos que um vereador não tem sua função na segurança pública, ela é relativa. Primeiro porque, quando nós falamos em segurança e também segurança pública, por exemplo, reconhecimento facial nas escolas, as pessoas podem dizer, não, mas isso é educação, mas isso também é segurança, porque a partir do momento que eu bloqueio pessoas que não têm autorização para entrar na escola, eu estou falando de segurança, não só de chamada, né, reflexamente de educação, mas mais de segurança. Quando eu falo nas praças iluminadas e dessa necessidade, eu estou falando de segurança, onde não tem iluminação, não tem visão, onde não tem visão, como diziam na minha terra, a gente vai confundir gato por lebre. Não é isso que falavam? Então, nós temos que a segurança ela está em muitas áreas, desde o hospital, né, sobre seus outros aspectos, de prisões que são efetuadas, na guarda municipal, que é do município, que é a atribuição do Poder Executivo Municipal, ou seja, do prefeito, a instituição, os pagamentos, reformulações, reestruturações. O vereador é fiscal de toda a verba destinada pela segurança no município, né? Então, a gente pode imaginar que segurança não se atém apenas à prisão, né? Mas também às campanhas de conscientização para evitar que crimes de diversas ordens possam acontecer, mecanismos municipais para prevenir crimes. Então, nós vamos aqui muito além, né, do que o título apenas sugere. A Fomento Paraná apresentou as novas taxas de juros e outras alterações na linha de crédito Fomento Taxistas, com o objetivo de simplificar e facilitar o acesso dos profissionais a recursos mais baratos para renovar veículos de trabalho. O anúncio aconteceu em uma reunião com o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, e representantes da categoria. Nas novas condições, a linha de crédito terá taxa de juros fixa de 0,82% ao mês pelo Banco da Mulher Paranaense para veículos com licenças de táxi pertencentes a mulheres e de 0,98% ao mês pelo Banco do Empreendedor para homens, para pagamentos feitos em dia e a menor taxa de juros do país nessa modalidade. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, é que não tem uma viva alma mais honesta do que eu. Frase do presidente Lula. Nosso jornal volta após o intervalo. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Em 1975, o Brasil vivia profundas transformações sociais e um novo olhar começava a se formar sobre o envelhecimento. Foi nesse cenário que o Sesc Paraná deu início a um projeto pioneiro, o trabalho social com a pessoa idosa, voltado à promoção da qualidade de vida, da convivência e do envelhecimento ativo. Ao longo dos últimos 50 anos, o trabalho social com a pessoa idosa se consolidou como um referencial nacional, promovendo inclusão, bem-estar e protagonismo para milhares de pessoas. A gente tem essa característica, né? O que a gente produz nas pessoas, né? E isso é intencional nosso, né? Para ser um acolhimento total, integral, né, para a pessoa. Hoje o programa está presente em 35 unidades do Sesc Paraná, com mais de 3.300 participantes ativos. Para comemorar esse legado, o Sesc promoveu entre os dias 7 e 11 de abril a 17ª edição do Encontro Sesc 60+, no Hotel Sesc Caiobá, em Matinhos. Com o tema Tempo de Celebrar, o evento reuniu mais de 350 participantes, além de autoridades e convidados. A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. A duplicação do contorno norte de Curitiba, na PR-418, começou oficialmente, marcando também a primeira grande obra do novo programa de concessões rodoviárias no Paraná. Com quase 17 quilômetros de extensão, o trecho entre os quilômetros 5 e 21 será duplicado até o fim de 2027 e vai contar com 7 novos viadutos, ampliando assim a segurança viária e a fluidez no trânsito, em um dos principais corredores logísticos da região metropolitana de Curitiba. Apenas no contorno norte serão investidos 170 milhões nos próximos 3 anos. O presidente da Argentina, Javier Milei, autorizou a compra de armas semiautomáticas e similares a fuzis e também carabinas e também as submetralhadoras de assalto, derivadas de armas de uso militar de calibre superior a 22 LR. Isso para quem? Para civis com licença de posse de armas. Portanto, um decreto de lei assinado por Milei modificou a regulamentação que antes proibia a civis a aquisição e posse desse tipo de arma. Portanto, passou a estabelecer um novo regime de autorização especial para legítimos usuários de armas de fogo. Destaques da política agora com o jornalista Marcelo Fedegger. O Jornal Impacto também está nestas informações. Bom dia, amigos da CWB Notícias. Bom dia, Johnny. Estamos mais uma vez divulgando as manchetes do Jornal Impacto 1464, que já está nas bancas e também em nosso site www.impactopr.com.br. A manchete principal, Johnny, é com relação à situação do presidente Lula. Realmente o governo do PT é um governo que está em fim de feira, vamos dizer assim. Aquele governo que mostra a precariedade do comando do governo PT no estado do Paraná, né? Essa semana o próprio Congresso acabou vetando 31 emendas do governo, um projeto vai criar a CPMI do INSS, coisa que eles estavam lutando contra e de repente acabaram mudando, e para investigar todo esse assalto que aconteceu aos aposentados e servidores do Estado sem autorização. Vamos ver se essa CPMI do INSS vai ser uma coisa
que não vai acabar em pizza na realidade, né, Johnny? Estão falando em Omar Aziz novamente para presidir uma CPMI. Ele já foi aquele famoso presidente relator da CPMI da Covid, se vocês lembrarem. Também acabou virando uma pizza e hoje vamos ver o que vai ser colocado para frente. Claro, ainda depende de votações internas para escolher os membros da CPMI, mas que ela vai ser instalada, isso já está definido. Uma notícia boa com relação ao estado do Paraná, que o Impacto divulga, é que o Paraná está entre os 7 estados da federação que tem menos dívida e mais dinheiro em caixa atualmente. É um rótulo que favorece o governador Ratinho Júnior e que coloca o estado numa posição bem ideal para poder contrair mais empréstimos e também investimentos. O Impacto faz uma matéria de uma análise geral com relação aos outros 7 estados que também fazem parte desse seleto grupo. Vamos dizer, de 27 estados da federação, apenas 7 têm esse tipo de capacidade de endividamento. Isso é um mérito e tem que reconhecer. Paraná está com os índices, vários índices, né, que são demonstrados diariamente na campanha do governo e que demonstra uma gestão qualificada e que tende, obviamente, como até o próprio governador essa semana já deu o primeiro passo, Johnny, vamos embalar assim o assunto, com vamos dizer assim, um indício da campanha presidencial. Ele largou nas redes sociais um vídeo sugerindo união e paz. Ele mostra o início dele, a trajetória, a campanha de deputado que ele passou, o deputado mais votado, e também até chegar ao governo do estado. Ratinho mostra ali todos os seus índices e mostra que está querendo virar a página, que o Brasil tem que ser unido, acabar com essa mesquinharia e também ter uma nova visão de futuro do país. É um vídeo bem interessante, talvez os amigos da SWB já devem ter acessado e recebido, né? Outro assunto que a semana pegou bem no Impacto, tem até uma charge nossa, Johnny. O Ronaldo Caiado foi lançado presidente pela União Brasil, andou fazendo uma gentileza aos ministros do STF e também ao procurador. Ele fez um título de cidadania honorária para o Gilmar Mendes e também ao Dias Toffoli e também ao Paulo Gonet, que é o procurador. Quer dizer, ele está enroscado com relação à sua inegibilidade de 8 anos, que ele tem um processo que ele está recorrendo, e agora foi fazer uma gracinha com esses ministros do STF para ver se conseguem aliviar a barra. Quer dizer, quem tem medo, né, Johnny? Então, é isso aí, Johnny. Temos mais manchetes para vocês no próprio site do Impacto, que está atualizado diariamente. Tá? Boa semana para vocês e estamos à disposição, hein, Johnny, para a próxima semana. Um grande abraço a todos. Quem fizer uma tatuagem com fins estéticos ou colocar piercing em um cão ou um gato, poderá pegar de 2 a 5 anos de reclusão, além de ter de pagar uma multa e perder a guarda do animal. A pena também se aplica a quem permitir que isso seja feito e será aumentada se o animal morrer, isso devido às intervenções. As punições estão previstas na Lei 15.150, publicado no Diário Oficial da União. Nesse país de 180 milhões de brasileiros, pode ter alguém, mas não tem nenhuma mulher, nenhum homem que tenha coragem de me dar uma lição de ética, de moral e de honestidade. A frase é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso Jornal Verdade volta após o intervalo. Recanto Alvorada é como uma pousada, entendeu? Como se fosse uma pousada, mas ele é apartamentos, ele não é quartos só. Entendeu? Ele é uma pousada, sendo cozinha, quartos, entendeu? Completo, né? Aqui nós estamos a 750 metros da Praia Mansa de Caiobá e estamos aqui dentro da Mata Atlântica, entendeu? Bem na costa da Mata Atlântica. Nós temos aqui o recanto, né? Que seria um recanto justamente por estar num canto da nossa mata aqui, que é muito maravilhoso. E montemos aqui uma área de lazer aí para o nosso turista de Matinhos. O contato nosso é 41 99 59 23 25. Fale com a Andressa. Andressa, ela é a responsável pelo recanto e ela é uma pessoa que vai esclarecer tudo sobre o nosso recanto aqui no litoral de Caiobá.
Federal Reserve manteve inalterados os juros nos Estados Unidos entre a faixa de 4,25% e 4,5% ao ano, conforme decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto. A decisão foi unânime, segundo o comunicado. Os membros sinalizaram que os custos dos empréstimos ainda devem cair neste ano, mas reduziram o ritmo geral dos futuros cortes esperados diante da estimativa de inflação mais alta decorrente das tarifas do governo de Donald Trump. Nas novas projeções econômicas, as autoridades esboçaram um quadro modestamente estagflacionário para a economia dos Estados Unidos, com o crescimento econômico desacelerado para 1,4% neste ano. O desemprego subindo para 4,5% até o fim do ano e a inflação encerrando 2025 em 3%, bem acima do nível atual. O Paraná tem a menor dívida consolidada líquida de todo o Brasil, com um saldo negativo de 7,77 bilhões, de acordo com o Tesouro Nacional. Com isso, tem uma posição de credor líquido, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que o total de compromissos assumidos. Na prática, isso significa que o Paraná tem condições de quitar toda a sua dívida bruta e ainda teria quase 8 bilhões nos cofres. Apenas 7 entes federativos apresentam esse nível de saúde fiscal. De acordo com o levantamento da Secretaria da Fazenda do Paraná, a lista tem ainda Mato Grosso, com menos 7,7 bilhões, Espírito Santo, menos 2,83 bilhões, Maranhão, menos 1,89 bilhões, Paraíba, menos 1,8 bilhões, Amapá, menos 444,2 milhões e Rondônia, menos 333,8 milhões. Ao atender a solicitação do inventor, Anibele Neto cria uma lei importante que é destacada nesse jornal. Primeiro, a alegria de rever um amigo meu do movimento estudantil que teve uma brilhante ideia. Criou um esporte genuinamente curitibano, paranaense, o Futsac. E ao longo da caminhada, organismos que viram que o esporte crescia como está crescendo, quiseram se apoderar desse nome. Por esse motivo, ele nos procurou e nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado hoje, se tornará a lei, mudando de Futsac para futebol de saco, para que não tenhamos mais nenhum problema burocrático e o esporte, que é o mais importante, possa crescer, trazer adeptos, fazer com que a criançada conheça também, e a gente quer, através desse ato, também valorizar um paranaense, um bicho do Paraná que teve essa brilhante ideia e que é meu amigo. Então, assim, é um dia de muita alegria e eu, no meu encaminhamento, fiz questão de dizer que era um dia que vai ficar marcado na minha biografia como agente político. Portanto, vamos conhecer, para aqueles que não conhecem o futebol de saco, e aqueles que conhecem, vamos servir como uma boa ideia para avançar e que a gente possa cada vez mais divulgar esse esporte que tornou-se uma referência em Curitiba e no estado do Paraná. É um sentimento muito gratificante o dia de hoje, porque ele desvinculou a marca comercial, a propriedade intelectual, que era chamada de Futsac, da modalidade esportiva, da manifestação desportiva, que é o futebol de saco. Então esse projeto de lei hoje aprovado, essa alteração que foi feita, ela deixa mais robusto a gente, ela protege mais um esporte, realmente um esporte paranaense, 100% criado aqui no nosso estado. Então hoje é um dia muito feliz para o esporte do Paraná, devido a essa criação, essa alteração, essa aprovação do projeto de lei. Então, o futebol de saco, eu comecei a desenvolver nos anos de 2002 aqui em Curitiba, e fui eu realmente costurando as bolinhas. Hoje ela é uma bolinha de crochê com plástico reciclado, e eu fui misturando outros esportes, o futevôlei, o tênis, desenvolvi uma quadra, comecei a desenvolver campeonatos, Federação Paranaense, Confederação Brasileira, o esporte foi reconhecido pelo Ministério dos Esportes. Então é muito legal, é o primeiro esporte da história criado no estado do Paraná. É uma quadra pequena, de 5 metros de largura por 10 metros de comprimento, com uma rede divisória de 1,5 metro de altura. E é semelhante ao futevôlei. Então o objetivo é derrubar essa pequena bolinha no campo adversário, e são 3 sets até 21 pontos corridos sem vantagem. E você pode jogar na modalidade individual ou duplas. E nós já fizemos cerca de 200 campeonatos em todo o Brasil. Só com o pé, é semelhante até ao futevôlei. Você pode usar a cabeça, o tronco e os membros inferiores. Não se pode utilizar as mãos no campeonato oficial. Mas até nós desenvolvemos uma metodologia de iniciação esportiva que começa-se a brincar com as mãos para desenvolver a coordenação manual e posteriormente a coordenação pedal. Mas o Futsac, assim, ele é um esporte que está crescendo bastante, e hoje o projeto de lei, ele sacramenta o que é realmente a modalidade esportiva que é de domínio público, que é o futebol de saco.
Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal aprovou a concessão de segurança vitalícia para ex-ministros da Corte. A medida foi aprovada durante sessão administrativa, realizada de forma virtual. Com isso, os ministros que deixarem o Supremo terão direito ao serviço de segurança pessoal por tempo indeterminado após a aposentadoria. Antes da mudança, o serviço de segurança prestado a ex-ministros era limitado a 36 meses, contados a partir da aposentadoria. O prazo poderia ser prorrogado pelo mesmo período. O que me frustra não é o ódio que as pessoas estão vendendo ou tentando disseminar contra o PT. O que me assusta é um programa como o Bolsa Família ser tão odiado por uma elite que todo dia joga comida fora. Nosso jornal retorna após o intervalo. Aqui é o Mercado das Pulgas de Curitiba. São 3.000 metros quadrados, praticamente 100 mil itens de um variado estoque aí à sua disposição. Tem do clássico ao vintage, veja que cadeira, que poltrona bonita, olha que charme. Essa cadeira aqui tá charme. Antiga, temos modernas, temos poltronas de leitura, poltronas de escritório. Olha essas cadeiras para você ver que do antigo ao moderno, essa cadeira Bruno, chama-se Bruno, é uma cadeira de extremo alto design, veja que maravilhosa, linda. E temos um jogo aí de 6 cadeiras, para você ver que aqui você encontra do quarto à cozinha e do piso ao teto, uma variedade enorme de itens. Vamos lá? Vou mostrar mais um pouco para você? Venha comigo. Aqui, lustre, por exemplo. Esse lustre é da época quando ainda a luz elétrica era intermitente. De vez em quando tinha, de vez em quando não tinha. Estão falando do ano de 1880 aproximadamente. Tá vendo a iluminação é da eletricidade. Porém, o que está em mais ênfase é o ponto da vela. Bem, deixa eu fazer um convite. Estamos na Avenida Silva Jardim 57 e na Rua 24 de Maio 765. São 3.000 metros quadrados, praticamente 100 mil itens de tapetes, lustres, muitas peças para você escolher. E esse telefone é o seu contato. Bem, da criança, do neto ao bisneto e ao bisavô, você pode trazê-los aqui, que será muito bem-vindo. E traga até o seu cãozinho, tá? Aguardo vocês aí. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, chorou quando eles conversaram por telefone. Após a condenação da ex-mandatária, ela foi sentenciada a uma pena de 6 anos de prisão e proibição perpétua de ocupar cargos públicos por suposto envolvimento em um esquema de corrupção na licitação de obras públicas lá na Argentina. Esses dias eu liguei para a Cristina, ela foi condenada, eu liguei para ela, para prestar a ela a minha solidariedade. Ela até chorou. Isso é uma pena. Acho, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acho que eu também vou chorar. Estou com uma pena danada da Cristina. Como é que pode? Como é que pode condenar uma mulher dessa? Só porque ela roubou em licitação? Isso é uma vergonha. Meu caneco. Poxa vida, nós que estamos emocionados e tristes com essa fatalidade, essa desgraça, a Cristina Kirchner sendo condenada, que absurdo. Ai, 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 ai. Eu estou com uma pena dela. Ah, camarada, vá tomando nota, vá tomar o melhoral, vá lá na cozinha, companheiro. Para com isso. Que brincadeira é essa? Aqui não, seu João.
A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, a SPP, está informando. Atenção! Remédios a preços de laboratório só para quem é associado da SPP. Convênios 1000, assistência jurídica, agência de viagens, empréstimos em até 60 meses, parques esportivos, hotéis, pousadas, academias, lazer, recreação, com acompanhamento profissional. Associação dos Servidores Públicos do Paraná, a SPP, com Justiça e Trabalho. O combativo, o contundente, aquele que não tem papas na língua, agora nesse jornal. Sempre buscando a verdade jurídica, o destaque agora é para o deputado Renato Freitas, do Partido dos Trabalhadores, falando sobre o seu trabalho Verdade. Olha, eu tenho uma grande preocupação com a verdade, porque a verdade é a grande arma que os oprimidos têm em mãos. Não têm eles. E nós, porque eu me incluo, o poder econômico, o poder político, na grande maioria das vezes, eu me considero aqui uma exceção, não somos herdeiros e somos testemunhas de grandes crimes que o Estado brasileiro comete permanentemente, sistematicamente, nas mais diversas áreas. Ultimamente e notadamente na segurança pública. Então aquelas mães que veem os filhos, por exemplo, assassinados inocentemente pela Polícia Militar do Paraná, devem ser ouvidas, porque essa verdade delas é que revela o caráter frágil da nossa democracia, que muitas vezes se confunde, inclusive, com a própria ditadura. Então a gente tem esse valor pela verdade, esse apego pela verdade, e por isso a gente enfrenta os riscos que forem necessários para que a verdade se imponha. E eu gostaria de convidar você que nos assiste a participar, a ser protagonista da própria história, se levantar da poltrona, assistir nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Paraná, mas, sobretudo, participar da política. A política é mais do que um teatro farsesco onde a elite determina os destinos dos povos. A política é a nossa convicção, a nossa ação, a nossa postura frente ao mundo. Venha conosco, se informe e se some a essas batalhas, que são a batalha pela vida, pelo bem viver. Em defesa do uso de câmeras corporais pelas forças de segurança, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a violência policial e a falta de responsabilização dos integrantes das corporações que escondem práticas violentas. O presidente associou a má remuneração dos policiais, que pode variar a depender do cargo e também do Estado. A truculência dos agentes, hoje o policial, é mal remunerado. Anda armado e, de preferência, ele não quer saber da violência que ele pratica. Ele quer fazer a violência e quer esconder a violência. Por isso, nós estamos exigindo a volta das câmeras. Que interessante, né? Muito interessante. Interessantíssimo. Não é a atribuição do presidente exigir. Ele pode apenas pedir. Na Constituição Federal, para quem não sabe, isso é responsabilidade do governador. O governador do estado é que pode determinar ou não o uso das câmeras. Eu sei que o Caiado já andou caiando para cima do presidente Lula. Falou com a boca cheia que lá no estado dele jamais vai colocar câmeras corporais na polícia. Diz que lá no estado dele, ele respeita a Constituição. E lá não adianta exigir. Lá é lei. E a lei, na área de segurança de Estado, pertence ao governador. O resto, sabe o que é? É guará-guará, é papo furado. Um Lulinha incomoda muita gente.
Uma Dilminha incomoda muito mais. Essa é mais uma frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse Jornal Verdade retorna após o intervalo. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. Sou Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe e de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidades, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo no nosso mercado de peixe de Gatinhos. Valeu, pessoal! Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. O programa agora é Paraná Rural. O Brasil é oficialmente um território livre de febre aftosa sem vacinação. O status sanitário foi reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Após a certificação será alcançada durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal, realizada na França. O Paraná, que já é território reconhecido há 4 anos, foi beneficiado pela decisão. O comércio e o trânsito animal no estado serão facilitados com maior segurança na negociação e transporte dos animais. A partir dessa semana, os animais suscetíveis à febre aftosa podem transitar em todo o território nacional, contanto que apresentem os documentos que comprovem a sanidade do rebanho. O protagonismo e a eficiência do Paraná frente a grandes desafios da saúde animal foram destaques no 3º dia do Congresso e Feira Internacional de Proteína Animal, Alimenta 2025, realizado em Curitiba. No encontro foram apresentadas as medidas de prevenção à gripe aviária e atuação na conquista e manutenção do status sanitário livre de febre aftosa sem vacinação, que reforçam a posição do Estado como referência nacional na promoção da saúde animal e da qualidade sanitária dos alimentos. Agora é chegada a vez do nosso consultor, chegando Orlando Pessutti com importantes informações para quem vive do agronegócio. Um abraço a todos vocês. Vocês sempre lembram que a gente fala muito aqui na produção de proteína animal, na produção de proteína vegetal a partir dos nossos cereais, dos nossos vegetais e da proteína animal através dos nossos animais. E uma coisa que a gente sempre coloca é a dificuldade que sempre enfrenta o setor leiteiro, da bovinocultura leiteira. Se nós formos olhar assim, fazer uma retrospectiva, a gente vê que o Paraná e o Brasil exporta frango, exporta peixe, exporta mel, exporta carne de porco, exporta carne de boi, exporta, enfim, tantas e tantas coisas que vêm do setor animal. Mas e por que não exporta leite? Porque nós não temos até hoje um preço competitivo no leite produzido no estado do Paraná ou no Brasil. No Paraná nós temos a melhor das bacias leiteiras de todo o Brasil, a região de Castro, Castrolanda, Carambeí, Vitimarsum, mas principalmente Castro, foi declarado como a capital nacional do leite do Brasil. Porque ali nós temos um rebanho altamente produtivo, de uma genética qualificadíssima, assim como temos na região de Carambeí, assim como temos na região de Vitimarsum, assim como temos no oeste e sudoeste do Paraná. Nós temos rebanhos fabulosos dentro do nosso estado. Mas na média brasileira, nós vamos ter rebanhos que não são assim tão eficientes, tão eficazes na produção de leite. E os nossos custos de produção sempre são um pouco mais altos
do que o custo de produção em outros países. E com um detalhe, amigo Johnny e telespectadores, a União Europeia, na Europa, existem países que subsidiam a produção leiteira, eles subsidiam inclusive a exportação, porque eles querem manter o produtor no meio rural, manter a produção leiteira, e para isso eles fazem esse subsídio, o que faz com que o produto tenha um preço diferenciado. E nós aqui do Codesul, o que estamos fazendo? Eu hoje sou secretário do Codesul do Paraná e tenho um trabalho permanente com Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós o que estamos fazendo? Junto com os nossos secretários de Agricultura, agora o nosso secretário de Agricultura é o Dr. Márcio Nunes, engenheiro agrônomo, deputado estadual, e junto com os secretários de Agricultura de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, nós integramos aquilo que nós denominamos de Aliança Láctea Sul Brasileira, que é composta pelas federações da agricultura de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é composta pelo Sindicato da Indústria de Leite dos 4 estados, é composta pelo Conselheite, o Conselho da Política de Leite desses 4 estados, ela tem a presença das agências e institutos de defesa agropecuária, e nós estamos fazendo uma discussão permanente. O ano passado, 2024, tivemos 2, 3 reuniões. Neste ano de 2025 já tivemos 2 reuniões e nós estamos trabalhando no sentido de que possamos fazer mais e melhor, inclusive com o apoio do Codesul, com o apoio do Banco BRDE, que é um grande financiador da cadeia produtiva da pecuária de leite. Então, essas reuniões farão com que nós possamos ter, num futuro bem próximo, é o que nós buscamos, ter plantas para a secagem de leite, por exemplo, que possa este leite transformado em leite pó ter como origem propriedades que têm alta tecnologia, que têm capacidade de produzir mais com menos vacas e por um custo menor, a ponto de nós termos preços competitivos que possamos exportar parte desse leite produzido no nosso país, principalmente aqui na região sul. Só para você ter uma ideia, prezado telespectador, o estado do Paraná produz por dia, o estado do Paraná, em torno de 12 milhões de litros de leite. Tá? Produzimos mais leite do que população. Então, significa que sobra leite no estado do Paraná. Para se ter uma ideia, aqui nesta região dos 4 estados, mais da metade do leite produzido não é consumido. Ele vai para Rio, vai para São Paulo, vai para Minas Gerais, vai para o Nordeste, mas não vai para a exportação. Então nós temos que desenvolver um projeto em que toda esta aliança láctea esteja comprometida e realmente se dedicando a isso, para que nós possamos ter produção de leite com menor custo, fazer a secagem desse leite e exportar para países do exterior, como faz outros países. Nova Zelândia faz isso, a Austrália faz isso, o Uruguai faz isso, a Argentina faz isso, e nós também queremos fazer e vamos conseguir fazer. Por isso que eu digo a vocês, a sanidade animal é importante, a sanidade vegetal é importante, mas também organizar uma cadeia produtiva é muito importante. Se nós fomos capazes lá atrás de organizar a cadeia produtiva do frango, do suíno, do bovino para exportar, se nós organizamos a cadeia produtiva do soja, do trigo, do milho, do bicho da seda, do suco de laranja, nós haveremos também de ter condições e competência para organizar a cadeia produtiva do leite e fazer com que os nossos produtores brasileiros possam receber um preço melhor pelo seu produto e nós conquistarmos mercados internacionais. Vamos juntos nesta caminhada, sempre em favor da produção de proteína de origem animal e vegetal de alta qualidade e com segurança sanitária. No Brasil é assim, quando um pobre rouba, vai para a cadeia, mas quando o rico rouba, ele vira ministro. Essa frase é do presidente Lula. Nosso Jornal Verdade volta após o intervalo. Agora, nossa conversa é para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção.
tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulico. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. E o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que a devolução dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deverá ser realizado em parcela única, sem grupo prioritário. Isso até o fim desse ano. Mais de 3,2 milhões contestaram os descontos feitos por entidades associativas. Na semana passada, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal autorização para que o governo federal abra crédito extraordinário no orçamento para viabilizar o ressarcimento dos descontos irregulares, portanto, na ação que está sendo relatada pelo ministro Dias Toffoli. A defesa da União pede que os valores a serem usados na devolução não entrem nas regras de limite dos gastos do ano de 2025 e 2026. Para você entender, camarada, é mais ou menos assim. Um grupo, por condição, por ordem do Ministério que cuida, que tem a responsabilidade de gerir o INSS, autorizou o desconto. Um desconto de quem? Principalmente de agentes de sindicatos laborais. A grande maioria foi lá e tomou na mão grande, sem autorização, o dinheiro sagrado do aposentado e do pensionista. Agora o governo está fazendo o seguinte: ele quer pegar o teu dinheiro, cara pálida, mais uma vez, quer dizer, vai te roubar pela segunda vez, quer pegar esse dinheiro e quer devolver para você o dinheiro que é teu. Então, peraí, você vai ser roubado duas vezes? E o que nos deixa assim estarrecidos, como diz o Paulo Salamone, isso causa espécie. O governo também pediu ao Supremo Tribunal Federal que não aceite ações na justiça de quem foi roubado. Então, camarada, amigo, irmão, que absurdo é esse? Eu não consigo entender. Se tiver alguém aí de bom senso, um deputado, um vereador, um deputado federal, um senador, um juiz, um advogado,
a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, que possa explicar essa situação. Vão roubar 2 vezes do trabalhador? Roubar uma, querem roubar outra? Acredito que precisa ter bom senso e respeito. E a mercadoria de troca, logicamente. Viva! Salve! Viva o futebol, alegria do povo! Chegando Zé Domingos Borges Teixeira. Bom dia, Zé. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. O Clube Atlético Paranaense me deu um alento. E certamente este alento chegou também ao seu torcedor. Torcedor que tem sido extremamente fiel com o rubro-negro. Mesmo com o rubro-negro não realizando uma boa campanha, tem comparecido, tem prestigiado e tem vaiado também. Nesta última partida, felizmente, houve vaias, mas houve mais aplausos, porque o Atlético Paranaense conseguiu uma vitória e esta vitória lhe guindou mais 3 pontos, levando o Atlético Paranaense agora para a 9ª posição com 17 pontos. O próximo jogo do Atlético Paranaense é neste sábado, 16 horas, frente ao Avaí. A Avaí de Florianópolis, uma equipe perigosa. O Avaí é o 6º colocado na competição, está com 20 pontos. Observem, se o Atlético ganhar, já embola com o Avaí. O Coritiba Futebol Clube está sendo abençoado. Isso mesmo, abençoado. Observem que o Coritiba poderia sair do G4, mas o Avaí empatou com o Volta Redonda e o Atlético e o Coritiba permaneceu na posição privilegiada de 4º colocado. 4º colocado é o Coritiba na competição e o Coritiba agora que está com 21 pontos, enfrenta o Cuiabá. E prestem atenção ao detalhe. O Cuiabá também tem 21 pontos. Que jogo é este, senhoras e senhores? Que jogo é este? Coritiba e Cuiabá. Mas o jogo é no estádio Major Antônio Couto Pereira. O Coritiba joga em casa. Então tem o dever, a obrigação e a responsabilidade em ganhar essa partida. E o Operário tem uma missão extremamente difícil nesta segunda-feira, às 18 horas. Vai enfrentar o Novo Horizontino, justamente a equipe que está despontando como seríssima candidata a uma das 4 vagas. É o 2º colocado, não tem saído desta posição, tem 25 pontos, tem 1 ponto a menos que o Goiás, que é o 1º colocado. Então, o Operário pega uma parada ingrata, difícil, mas o Operário está na hora de dar uma alegria ao seu torcedor e se recuperar, porque afinal de contas o Operário está na 15ª posição, grudado na zona de rebaixamento com 14 pontos. Operário está na hora de ganhar uma e que seja neste confronto contra o Novo Horizontino. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Cientistas fizeram uma descoberta incrível que pode levar à cura de pessoas com o HIV. Eles, os cientistas, conseguiram fazer com que o vírus saia de onde costuma se esconder, dentro do corpo, e ficar exposto e se tornar frágil para ser combatido. O estudo publicado na revista Nature Communication é do Instituto Peter Doherty, lá da Austrália, e mostra que é possível acordar o vírus a partir do quê? A partir de mRNA. Achamos os resultados bons demais para ser verdade. Todos nós ficamos sem fôlego. Tipo assim, uau! Contou Paul Ceval, uma das autoras deste estudo. Olha para a minha cara para ver se eu estou preocupado. Esta frase também é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Encerramos aqui o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos, sem exceção.